Olá, tudo bem com você? Primeiramente, me permita me apresentar. Meu nome é Adriano César, queria dizer que é uma honra estar participando desse congresso de psicopedagogia.com, unindo educação, unindo coaching, vários temas em torno desse congresso. Para mim é uma honra estar fazendo parte desse time de palestrantes que está fazendo parte desse evento. Primeiramente, o meu agradecimento especial à organizadora do evento, a Yara Prates, pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado, Yara. E obrigado a você por, nesse momento, colocar nas minhas mãos aquilo que é algo de mais precioso nos últimos tempos, que é o nosso tempo. Então, costumo respeitar muito esse tempo e espero que nos próximos minutos eu possa, então, compartilhar com você algumas visões sobre esse tema, que é o tema da nossa palestra, falar sobre carreiras e empreendedorismo, como expandir possibilidades de atuação do psicopedagogo. Para iniciar, então, esse nosso bate-papo, essa nossa palestra, mais uma vez, permita-me apresentar com um pouco mais de profundidade. A partir do slide, então, que você acompanha na tela do seu vídeo, você tem um pouco do meu histórico profissional. Ao longo desses últimos anos, eu tive a oportunidade de atuar como executivo no Banco do Nordeste durante 10 anos. Em seguida, fundei a minha empresa de consultoria, a Fator RH Consultoria. Ao longo desses últimos anos, venho atuando, então, como consultor organizacional e também como coach de carreira, tendo a oportunidade, então, de estruturar, ajudar várias pessoas justamente a melhor desenvolverem as suas carreiras profissionais. Então, que é um dos temas desse nosso encontro, dessa nossa palestra. Eu vou focar, em princípio, em dois pilares, como é o próprio título da palestra. Falar no primeiro momento, então, sobre carreiras no plural, isso mesmo, você não viu errado, não está escrito errado, carreiras no plural, e vamos falar por que do plural. E também falar sobre empreendedorismo. Juntando essas duas coisas, como é que isso se junta ao longo das nossas carreiras, esses dois temas, carreira e empreendedorismo, para que você possa, a partir então desse nosso encontro, começar a abrir algumas possibilidades que porventura ainda não estejam presentes na sua pauta, no seu dia a dia profissional. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Conforme você vê no currículo, mais uma vez ressalto, eu tive a oportunidade e ainda tenho de fazer um trabalho de coaching de carreira junto com algumas pessoas, e é um pouco sobre essa experiência que eu vou compartilhar com você nesses próximos minutos. Também acompanhando, então, nesse nosso primeiro slide, eu queria trazer para você a noção de carreira, a primeira noção que nós temos de carreira, que é a própria origem da palavra, se remete a um trilho, a uma trilha, necessariamente que há muito tempo atrás se tinha como algo linear, algo que você, ao se formar numa determinada graduação, você entrava numa organização como empregado e lá seguia toda a sua carreira dentro desse mesmo trilho, digamos assim, até chegar em altas posições da empresa, terminava, se aposentava e assim se constituía a sua vida profissional. Então, bem verdade que ao longo dos últimos tempos, com a era da informação, que é a era que nós estamos vivendo, onde as pessoas que têm um espírito mais empreendedor certamente terão muito mais possibilidades no mercado de trabalho do que propriamente oportunidades de emprego, né? O emprego está cada vez mais escasso, a situação econômica que vivemos hoje aponta um pouco para isso. Então, mais do que nunca, mais do que se reinventar, se reinovar, é importante que a gente comece a trilhar outras possibilidades, expandir, que esse é o objetivo desse nosso bate-papo, para as possibilidades de carreira em geral. Então, a palavra carreira, no sentido original, era uma trilha, um trilho a ser seguido, e vamos desconstruir um pouco desse conceito para, então, acompanhando então no slide, a pergunta que não quer calar, que devemos nos fazer o tempo todo a partir de agora é a seguinte: quantas e quais são as carreiras que nós pretendemos seguir ao longo das nossas vidas? Quando eu me refiro ao longo das nossas vidas, não somente a vida profissional, e aí existem vários motivos pelos quais eu queria, inclusive, começar destacando para você o porquê de usarmos a palavra agora carreira, não mais no singular, mas sim no plural. Isso, inclusive, foi objeto de um artigo no livro Manual do Coaching, pela editora Ser Mais, na qual eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre coaching de carreiras e exatamente explicando o porquê dessa noção, então, de usar o termo no plural. Para isso, eu queria contar novamente com sua atenção para o slide que segue. Bom, nesse slide, então, você acompanha comigo a primeira razão para nós falarmos em várias carreiras. Independente de você estar com a sua formação em psicopedagogia, é natural, será normal seguirmos várias carreiras,
seja dentro da própria área ou em áreas que tenham interseção, a psicopedagogia junto a outras áreas que possam aí fazer boas interseções a partir da sua experiência profissional, a partir das suas motivações, para que você possa também se conectar, fazer interseções com outras áreas. E é natural, volto a dizer, que ao longo da nossa vida, primeiro motivo, teremos uma grande expectativa de viver mais. Ou seja, a média de vida, de expectativa de vida da população brasileira, com o passar do tempo, cada vez mais vai estar aumentando, de modo que até os limites para a aposentadoria provavelmente serão alterados nos próximos anos. Tanto eu quanto você, enfim, vivenciaremos isso. Então, e a outra coisa extremamente importante é que não podemos mais nos limitar somente à questão do tempo de aposentadoria formal, digamos assim, para o INSS, mas entender que enquanto estivermos vivos, produtivos, com a mente ativa, certamente muitas carreiras trilharemos ao longo das nossas vidas. A expectativa de vida, o alongamento da expectativa de vida certamente vai nos favorecer a que possamos empreender os nossos talentos em várias atividades profissionais, em vários projetos, eu volto a dizer, seja como psicopedagogo ou fazendo parte de outras interseções ao longo das nossas vidas. Outro motivo pelo qual certamente também teremos várias carreiras, isso não é nenhuma previsão, será um fato, pode ter certeza, é que ao longo da nossa vida várias são as nossas motivações. Certamente quando decidimos fazer uma formação em psicopedagogia, tínhamos uma motivação, como ainda temos, e ao longo da vida essas motivações com certeza passam por flutuações, passam por encontros e oportunidades com outras áreas, e então é natural que aquilo que nos motivava há 5 anos atrás provavelmente não é mais o hoje e não mais o será daqui a 5, 10 anos, motivo pelo qual as nossas carreiras estarão em constante mutação, em novos trilhos. Da mesma forma, digo, seja na psicopedagogia ou em outra área, ou na interseção de 2 ou mais áreas. E aí vai uma primeira dica valiosíssima que eu queria deixar para você. Quanto maior a interseção entre áreas, quanto mais você puder navegar como psicopedagogo em várias outras atividades, vários ramos ou profissões, em nichos específicos de mercado, menor será a concorrência e, por consequência, melhores serão as suas possibilidades de, inclusive, ter uma remuneração melhor a partir das interseções, dos encontros com outras áreas de conhecimento. Então, essa já é uma primeira dica que eu passo para você. Na hora que você tem uma formação simples, digamos assim, em psicopedagogia, você acaba concorrendo com várias pessoas que têm essa mesma formação. Porém, na hora que você começa a pensar em possibilidades de conexão com outras áreas de conhecimento, nessas interseções residem aí um grande espaço de crescimento profissional e de ganhos de produtividade, de ganhos financeiros, exatamente nessas interseções. Isso vale para você como psicopedagogo ou vale para qualquer profissional, então, que possa encontrar nessas interseções, nesses nichos do mercado, oportunidades de crescimento e de faturamento mesmo dentro dessas interseções. Outra grande razão para dizer que teremos várias carreiras ao longo da nossa vida é que, infelizmente, boa parte das organizações, das situações de emprego nas quais estamos, o nosso potencial é muito maior do que qualquer cargo, qualquer oportunidade de emprego que venhamos a ocupar. Infelizmente, as organizações, digo por experiência própria e também por vivenciar processos de consultoria nas organizações, é impressionante a quantidade de empresas que acabam, infelizmente, subaproveitando as diversas potencialidades de vários profissionais que estão aí no mercado, insatisfeitos, em geral, com as suas situações de emprego, simplesmente porque não são desafiados, as suas ideias não são consideradas, enfim, acabam sendo subaproveitados. Então, e aí eu já faço uma clara conexão com o empreendedorismo. A oportunidade de empreender, ela pode ser uma excelente válvula de escape para que você possa, sim, colocar essas outras habilidades que estão sendo subaproveitadas em um projeto empreendedor. Então, essa é uma primeira já provocação que eu faço a você, eventualmente que está numa situação de emprego, que não está contente ou está descontente com o trabalho atual, comece a pensar nessa possibilidade. E a grande vantagem é que hoje em dia eu não preciso necessariamente terminar uma carreira para começar uma outra carreira. Eu posso e devo, inclusive, desenvolver carreiras em paralelo, projetos em paralelo. Então, eu posso estar, durante meu horário comercial, trabalhando numa situação de emprego e, nas horas vagas ou não tão vagas assim, poder estar empreendendo juntamente com outras pessoas, uma empresa própria, um outro projeto próprio e aí sim
também ser uma fonte de realização para a nossa vida profissional. Então, novamente, essas é uma terceira oportunidade. Infelizmente, as organizações, volto a dizer, acabam subaproveitando os seus funcionários e fazem com que, empurrando sem querer, ele seja para outras organizações ou mesmo para projetos empreendedores. De modo mais claro agora, como eu já adiantei no item anterior, empreender o próprio negócio. Infelizmente, há dois tipos de educação para os quais nós não fomos definitivamente preparados, nem a minha geração, nem a dos meus pais e provavelmente as próximas que estão por vir. Claro que vai ter uma pequena mudança, espero até que seja mais rápido, mas há dois tipos de educação para a qual nós não fomos educados. A educação para empreender o próprio negócio e a educação financeira. Somos estimulados desde pequeno a tirar boas notas, passar de ano, fazer um vestibular, de preferência uma instituição pública e, ao terminar, conseguir um emprego, e eventualmente um emprego público. Então, é para isso que nós fomos educados desde pequeno e assim ainda seremos por algumas gerações, infelizmente, mas, infelizmente, ninguém, salvo se tiver algum estímulo dentro da família, um pai, um parente que empreenda, ninguém pensa em se ver como um empreendedor. Mas cada vez mais, por N razões, isso está começando a se reverter no Brasil. As pessoas começam a querer, especialmente os jovens, a pensar já na graduação, na possibilidade de empreender o seu próprio negócio ou, o que é mais importante, e aí vale essa dica para você, de começar a se enxergar como uma marca, como você S.A., como alguém que pode estar desenvolvendo, a partir da sua expertise profissional, da sua experiência, desenvolvendo produtos, serviços que possam ser disponibilizados não só para uma organização como empregado, mas para várias organizações, seja como autônomo ou, eventualmente, abrindo uma empresa em sociedade com outras pessoas. Então, empreendedorismo já não é mais questão de moda, questão de necessidade. Há pessoas que empreendem por necessidade, por estarem desempregadas ou por qualquer outro motivo, mas, felizmente, você e eu poderemos ter isso como uma oportunidade, como uma possibilidade de fazer isso e também como modo de realização profissional, novamente, colocando isso em paralelo, né, junto com a sua carreira, eventualmente como empregado, até porque parte desse investimento que você vai precisar fazer para empreender um negócio poderá vir, inclusive, das suas fontes atuais de remuneração como empregado. Então, o empreendedorismo, a possibilidade de abrir um próprio negócio ou de empreender a si, através de serviços, através de produtos, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Daqui a pouco eu vou falar para você de um quadrante que para mim é especialmente vital, para a gente falar um pouquinho da educação financeira e como é que isso se encaixa na nossa carreira e no nosso empreendedorismo pessoal. Nessa mesma linha, a oportunidade de prestar serviços especializados. E aí também nessa mesma linha de que você se entenda como um empreendedor da sua expertise. Você é um profissional que tem expertises únicas que provavelmente podem e devem ser aproveitadas não somente numa situação de emprego, mas também colocando isso à disposição, seja como consultor, seja como um prestador de serviço, uma assessoria, enfim, há várias possibilidades, com certeza, como psicopedagogo, para que você possa estar servindo a mais de uma empresa, volto a dizer, seja como consultor na área de projetos psicopedagógicos, seja prestando assessoria para várias instituições. Então, essa é uma outra possibilidade de que você possa trilhar a sua carreira a partir de um negócio, de um serviço, então, que você possa prestar não só em âmbito local, e quiçá em âmbito nacional e internacional. Esse seria, então, mais um ponto. A partir daí, então, acompanhe comigo no slide algumas dicas rápidas que eu acho importante que você acompanhe para melhor turbinar, profissionalizar a gestão da sua carreira. Uma coisa eu já digo, tá? Independente de onde você tenha chegado e para onde você vá, o resultado da sua carreira é algo que diz respeito única e diretamente a você e a mais ninguém. Ninguém pode culpar o pai, o parente, esposa, marido, enfim, ninguém pelo sucesso ou insucesso em especial daquilo que você alcançou na sua carreira até então e que vai alcançar. Então, a gestão da sua carreira é algo exclusivamente que diz respeito a você. E por causa disso, vem aí então a nossa primeira dica. A dica, na verdade, nem a dica número 1, é a dica 0, para que você possa então acompanhar comigo no slide. Essa dica diz respeito a profissionalizar a sua carreira. As empresas hoje não têm mais espaço para amadores, da mesma forma que profissionais em geral ou tratam a sua carreira como um negócio que precisa ser gerido ou realmente vão continuar brigando, disputando pequenas fatias de mercado com outros profissionais, disputando migalhas, digamos assim, né, de centavo, baixando o preço aqui e lá para tentar ter algum posicionamento no mercado.
A primeira coisa então que eu queria perguntar a você é a que tipo de experiência, que tipo de expertise dentro da psicopedagogia você gostaria que está o seu nome associado. Entendendo que o seu nome é uma marca e a psicopedagogia ou as coisas que você desenvolve em torno dela, que coisas você novamente gostaria de ter associado ao seu nome, entendendo o seu nome como uma marca. Essa é a primeira dica já para que você possa pensar na sua carreira ou nas suas carreiras profissionais a partir de uma imagem que, bem ou mal, querendo você ou não, vai estar associada. Tá? Independente de você fazer isso de forma planejada, ao longo do tempo, as pessoas, as organizações, elas vão começar a associar o teu nome a determinadas competências, determinados assuntos dentro da psicopedagogia ou não, mas isso pode e deve ser feito de forma profissional para que você possa começar a gerir a sua marca como um negócio. Tá? Então essa é a dica número 0, você acompanha então comigo no slide, para que você faça da sua carreira profissional, das suas carreiras profissionais, negócios, no plural, novamente, a serem geridos por você. Essa é a primeira dica que eu passo para você então. A partir dessa dica inicial, então, vale agora a segunda missão, que é você mapear, afinal, quais são as profissões, quais são as interseções que eu falava no início dessa nossa palestra, que lhe interessam, que tipo de atividades, que tipo de projetos profissionais fazem o seu olho brilhar, que lhe dão motivação. Então, é importante não só mapear os seus interesses e atividades dentro da psicopedagogia e especialmente nas interseções com outras áreas, para que a partir daí sim você possa desenvolver novos produtos, desenvolver serviços em torno desses seus interesses. Claro que nem tudo que lhe interessa eventualmente pode de antemão se tornar um produto, um serviço, mas é necessário que você faça um esforço nesse sentido para que você comece a enxergar isso como uma possibilidade de empreender a partir desses seus interesses, dessas suas atividades. Então, aquilo que é planejado, aquilo que você deseja, então essa é a primeira missão que você tem que fazer, que é mapear, acompanhando comigo então no slide, mapear as profissões e as atividades que realmente lhe interessam desempenhar. E a partir daí, óbvio, com a ajuda de algum profissional, você poder transformar isso aí, não só em buscar empregos que estejam associados a esse tipo de coisa, mas também desenvolver projetos e expertises a partir desse mapeamento, dessas competências e dessas atividades, de modo que elas estejam associadas ao seu nome. A sua marca, você S.A., junto com essas competências, com essas atividades que lhe interessam, que estejam junto, coladas no seu nome. Segunda dica, assim como fazem as organizações, também temos que estabelecer indicadores. Ora, como é que eu vou saber se aquelas atividades, se aquilo que eu estou planejando desenvolver para minhas carreiras nos próximos 3, 4, 5 anos, eu estou conseguindo chegar lá? Que indicadores e principalmente, que metas eu vou colocar para mim como psicopedagogo para que você possa alcançar ao longo dos próximos anos? Eu não posso deixar uma carreira profissional nas mãos de uma empresa, por mais bem empregado que eu esteja. Então isso é uma coisa que lhe diz respeito. Na hora que você deixa para a empresa fazer isso, se acomoda, certamente a empresa ela pode a qualquer momento tirar essa oportunidade de você e você ficar totalmente à mercê, despreparado para o mercado que está aí. Então é algo que nós temos que tomar as rédeas e fazer com que tenhamos metas desafiadoras, objetivos, indicadores muito claros que possam nos dizer se estamos próximos de alcançar aquela meta daquelas atividades que nós acabamos de mapear na etapa anterior. Então, uma vez mapeadas as atividades, estabelecer um plano de metas com objetivos muito claros para você de como você deve fazer para chegar lá, definindo estratégias e indicadores, assim como fazem as organizações. Da mesmíssima forma, você como uma empresa S.A. também tem que estabelecer indicadores e metas de resultados. Metas que façam sentido para você, não é para mais ninguém. Para que isso possa servir de motivação, para que você possa alcançar e trilhar a carreira de acordo ou as carreiras de acordo com a sua vontade. Terceira dica, claro que em toda caminhada, em todas as trilhas, em todas as carreiras, nunca estaremos sós. E se estivermos sós, certamente a jornada será muito mais longa e muito mais difícil. Importantíssimo, assim como estabelecer metas desafiadoras, mapear as atividades antes disso, também já pensar em pessoas, sejam pessoas, amigos ou parentes ou profissionais contratados, como as empresas fazem, contratam consultores, contratam especialistas para lhes ajudar na gestão das suas organizações. Você também poder mapear quais são as pessoas que podem realmente ajudar você a crescer na sua carreira.
sejam como mentores, como coaches, como colegas de trabalho, que possam junto com você empreender, abrir um negócio, impulsionar a sua carreira dentro da psicopedagogia ou eventualmente em projetos em paralelo, como já comentamos no início dessa nossa palestra. Uma boa dimensão disso, eu costumo sempre dizer que a nossa agenda de contatos e os nossos contatos nas boas redes sociais, não só no Facebook, mas especialmente no LinkedIn, que para mim definitivamente é a melhor rede profissional para fazer contatos, para abrir possibilidades. Então, a nossa agenda telefônica, né, no nosso celular, quais são as pessoas que realmente, se eu ligar agora, que poderão, no mínimo, nos ajudar, seja trocando uma ideia, abrindo portas em outros lugares, enfim. E, mais uma vez, acessando as redes sociais profissionais, como é o caso do LinkedIn. E aí, já queria anunciar para você de cara nessa palestra um bônus de presente que eu já destinei para você, já dei para você, que é um curso gratuito sobre como utilizar as ferramentas do LinkedIn. Esse é um bônus que eu disponibilizei para você, participante então desse congresso. Espero que você faça bom uso desse presente que eu fiz questão de dar para você, porque entendo que o LinkedIn, enquanto plataforma de conexão de profissionais, é a melhor ferramenta, é uma das que mais pode impulsionar a sua carreira profissional. Então, você ganhou aí de bônus, com certeza. Espero que faça bom uso, como utilizar bem essa poderosa ferramenta. Mas, volto a dizer, além do LinkedIn, eventualmente há outras redes sociais também, a nossa agenda de contatos, as pessoas do nosso círculo de contatos, de amizades, que possam, de fato, ajudar a nossa carreira profissional a impulsionar cada vez mais, tanto parentes, amigos e profissionais especializados no assunto, como mentores e coaches de carreira. Outra dica importante para você, sempre tentar focar em competências, em cursos, investir em coisas que a maioria não está fazendo. Eu costumo dizer que existe uma coisa chamada efeito manada, onde todo mundo está correndo, certamente não é ali que você deve empreender esforços. Então, se de repente todo mundo está fazendo o mesmo tipo de curso, fazendo as mesmas capacitações e tudo mais, tente não ir no efeito manada, naquilo que todo mundo está fazendo. Se todo mundo está fazendo, certamente a concorrência vai ser maior. Tenta pegar exatamente aquelas áreas, aquelas atividades que são deixadas de lado, que pouca gente quer fazer, que você tem alguma aptidão, tem algum interesse, vai lá e se aprofunda naquilo ali, que com certeza a concorrência será muito menor. Mas, de modo que o mais importante é que a gente possa sempre agregar, através de cursos, seminários, seja lá de que forma for, competências, conhecimentos, habilidades, comportamentos, como, por exemplo, o comportamento de aprender a habilidade de vendas, habilidade de comunicação, habilidades genéricas, que isso vai favorecer a você, independente de ser psicopedagogo ou não, mas qualquer hoje bom profissional tem que desenvolver, por exemplo, essas duas habilidades, a habilidade de comunicação oral e escrita e a habilidade de vender. Não digo vender, não só vender um produto, um projeto, mas principalmente vender uma ideia na hora que você for apresentar, seja na sua situação de emprego ou na situação de empreendedorismo. Então, importante sempre estar cada vez mais participando de atividades não só da sua área, centrais à psicopedagogia, mas também desenvolvendo outras competências complementares que possam alavancar e fazer com que você tenha um diferencial competitivo junto a eventuais colegas concorrentes que têm exatamente a mesma formação que você, mas não investiram em outras competências complementares que não dizem respeito tão diretamente à psicopedagogia, mas que são importantes para alavancar a sua carreira profissional. Quinta dica, engajamento. Quando eu falo engajamento, é ter a oportunidade de cada vez mais participar. O simples fato de você ter adquirido esse congresso, de estar participando nesse congresso, não só assistindo aos vídeos das palestras de todos os palestrantes, mas também interagindo com os outros participantes. Engajar, estar presente em redes, em associações, em todos aqueles projetos que estejam relacionados à psicopedagogia, presencialmente ou virtualmente. Quanto maior for o seu engajamento em causas, em eventos, em cursos, seminários, em instituições que defendam a psicopedagogia e que você possa fazer parte, ainda que voluntariamente, destinando um pouco do seu tempo, faça isso, nunca será perda de tempo. A partir de cada engajamento, em cada coisa que você se envolve dentro da sua atividade profissional, certamente será um mar de oportunidades para que você possa fazer contatos, parcerias e assim por diante. Não há como desenvolver a nossa carreira estando o tempo todo em casa, o tempo todo esperando que as oportunidades caiam no nosso colo. Eu até digo que oportunidades não são coisas que estão lá
à procura, né, da qual estaremos indo em busca de. Eu costumo dizer que nós é que geramos as oportunidades. Elas não estão lá simplesmente esperando que nós vamos lá e a peguemos para nós. Ao contrário, e aí onde tem o conceito inclusive de sorte, que eu costumo brincar, uma pessoa de sorte é aquela que encontra o que faz a oportunidade acontecer e junta com a sua competência profissional. Se as oportunidades passarem todos os dias e você não tiver com as competências prontas para agarrar aquela oportunidade, de nada adiantou você ter a oportunidade passando lá todo dia na sua porta. Então, esteja preparado para quando as oportunidades aparecerem e principalmente para gerar novas oportunidades, gerar novos contatos, gerar novas coisas que possam abrir portas para você, sempre se colocando de volta à disposição para que isso aconteça. Então, essa é uma próxima dica, dica 5, engajamento. Participe das associações, dos congressos, de tudo aquilo que possa agregar para o seu rumo profissional. E para finalizar, a última dica, eu até já adiantei um pouco dessa dica numa das anteriores, mas eu queria reforçar. Para mim, ela é a dica top, digamos assim. Eu costumo dizer que o potencial, a potencialidade, a força da sua carreira, ou das suas carreiras, é diretamente proporcional à qualidade, não à quantidade dos contatos que você tem no seu dia a dia. A sua agenda é valiosíssima, a agenda de telefone, os contatos que você tem nas suas redes sociais. E aí, volto a dizer, uma coisa é ser popular, ter muitos amigos nas redes sociais, a outra coisa é utilizar a rede social correta. No caso, mais uma vez, LinkedIn para mim é a rede social. Você vai ver no curso que você disponibilizou, justifico isso, para que você possa, você já tem, e aí não é só ter simplesmente um perfil nessa rede social, mas é fazer bom uso dela, e eu tenho certeza, espero assim, que você possa, com esse curso que está disponível para você, utilizar essa rede poderosíssima que é o LinkedIn. Então, dica top, dica final, tenta cada vez mais, o nosso tempo é cada vez mais precioso, estar participando de eventos, de curso, consumindo coisas que realmente venham agregar para você nas suas carreiras profissionais, todas elas que você mapeou logo no início, naquelas dicas anteriores, e também para que você possa, então, cada vez mais qualificar, não ter uma quantidade de pessoas muito grande, mas tentar qualificar e estar presente junto com as pessoas que possam agregar valor para as suas carreiras. Então, em linhas gerais, nesse primeiro momento eu queria então trazer para você essas dicas para que você possa então aperfeiçoar dentro da psicopedagogia ou em paralelo com outras carreiras, a partir de hobbies, de aptidões que você tenha, também empreender junto, plantar. Espero francamente que ao final dessa palestra você esteja aí, no mínimo, despertado para a possibilidade de desenvolver, de empreender a si mesmo como uma marca e a partir das suas expertises desenvolver vários outros produtos, serviços, enfim, vou falar um pouco mais. Nessa mesma linha, então, passando para o próximo slide, esse slide é extraído de um dos autores dos quais eu reputo uma grande admiração, que é o Robert Kiyosaki, hoje é um dos maiores, é o maior, sem dúvida alguma, educador financeiro. E o Robert Kiyosaki, ele trabalha com essa perspectiva dos quadrantes, que você acompanha então nesse próximo slide. Eu queria trazer isso como possibilidade para que você possamos juntos refletir a partir desse slide. Então, acompanhe então no lado esquerdo, né, da coluna, digamos assim, da esquerda, você tem a primeira situação, a situação para a qual eu já comentei, todos nós somos educados desde pequeno a ser empregados. A coluna da esquerda traz exatamente aquelas pessoas que estão em busca de segurança. É o caso daquele empregado que acha que na sua situação de emprego ele vai estar seguro por um bom tempo e, na verdade, isso cada vez menos isso está ocorrendo. E também na parte de baixo, desse mesmo lado esquerdo, aqueles que são os autônomos, aqueles que já começam a ter um pouco mais de desconforto, do bom desconforto e de inquietação e começam a querer prestar serviços, não ter alguns inconvenientes. A liberdade, certamente, é o maior valor para aqueles que agem como autônomos. Então, a primeira coisa que eu queria destacar para você é que, como empregado, nada contra, e aí você vai analisar uma coisa para você ponderar seus objetivos, suas motivações, suas ambições e até que ponto também você está preparado para migrar em cada um desses 4 pontos desse quadrante que o Robert Kiyosaki
apresenta no seu livro. O livro mais clássico dele é O Pai Rico, o Pai Pobre, vale a pena adquirir. É um livro que merece a leitura de todas as pessoas em geral, para uso na sua vida. Mas, voltando, na situação de empregado, que é o primeiro ponto, certamente, por mais bem que você ganhe ou possa vir a ganhar, certamente, se multiplicar isso por 12, que é uma renda anual, essa renda ela vai ter um valor, ela vai ter um limite. Então, por mais bem que você seja empregado, tenha 13º e tudo mais, etc., tudo garantido, sempre haverá um limite de ganhos. Então, nesse caso, você está colocando o tempo todo nas mãos do empregador a responsabilidade e o controle pela sua remuneração, o controle pela sua satisfação naquele ambiente de trabalho. É isso que provavelmente quase 90% da população está nessa situação. No quadrante, um pouco mais abaixo, estão os autônomos, os profissionais liberais, assessores, consultores, enfim, pessoas que prestam serviço, provavelmente para quem a liberdade é o maior valor. Aí já aumentando um pouquinho mais, a grande diferença em relação ao empregado é que no caso de um autônomo, ele traz para si a responsabilidade pela sua remuneração. E aí não há limites, digamos assim. É claro que o limite não é tão maior do que, por exemplo, quando você tem uma empresa em que, inclusive, o trabalho ou o seu faturamento não depende só do seu trabalho, mas também do trabalho e do esforço de outras pessoas. Então, no quadrante ainda do autônomo, ainda na coluna da esquerda, daqueles que buscam a segurança, essa também como uma possibilidade de carreira para você que eu já comentei anteriormente, seja como consultor, prestando serviços especializados, como assessor, enfim, eventualmente até complementando a sua renda financeira dentro da atividade de psicopedagogo. Então essa é mais uma possibilidade que eu queria desde já, para que você possa ver quais são as competências que você tem, quais são as expertises que você pode colocar à disposição, ainda que atuando como autônomo, também para você pensar. Na coluna da direita, então, nós temos aqueles que são considerados os empresários, que são donos de um próprio negócio, de uma empresa, e os investidores. Claro que o importante desse quadrante é, primeiro, que nós possamos nos ver nele como algo, inclusive, em transição. Eventualmente estando como empregado, quem sabe depois passando para, eventualmente, um autônomo e, quiçá, abrindo um próprio negócio, seja só com outro parceiro, mas considerar essas possibilidades dentre as várias carreiras profissionais que teremos ao longo das nossas vidas. Isso aconteceu comigo, que durante um bom tempo estava como empregado, atualmente como autônomo e também já abrindo algumas outras empresas, alguns outros negócios, para que eu possa transitar, ter uma melhor fonte de remuneração e não só isso, me permitir utilizar as minhas competências, realizar os meus projetos, meus sonhos. É nesse sentido que eu também gostaria de já deixar aqui nessa palestra para você essa pequena provocação para que você também possa começar a se enxergar um pouco nisso. Só um outro detalhe, que aqueles 95% da população está no quadrante, nas lacunas do lado esquerdo. E é aí onde, infelizmente, apenas 5% da renda mundial está na mão desses 95% que estão do lado esquerdo. E, por outro lado, apenas 5% da população mundial está do lado direito como empresários e como investidores. E é onde quem detém exatamente 95% da riqueza do mundo como um todo. Então, para que a gente possa, mais uma vez, é provocativo isso que eu fiz questão de trazer aqui para você começar a pensar nas várias possibilidades de transitar nas carreiras profissionais. Para finalizar, no nosso último slide, então, de modo mais concreto, além da situação de empregado, como eu já disse, que tem um limitante, vários limitantes, se por um lado traz aquela receita, aquela renda garantida, digamos assim, até certo ponto, enquanto você estiver nela, enquanto houver interesse de ambas as partes, porém ela é limitante. Então, como autônomo, você já começa a controlar, trazer para si o controle da sua remuneração, da sua felicidade, da sua liberdade. Como psicopedagogo, fica então aí as possibilidades de atuar como consultoria, desenvolvendo uma metodologia nova na área da psicopedagogia, prestando serviço de assessoria, desempenhando atividades como instrutor de cursos online, por exemplo, enfim, para que você possa começar a abrir possibilidades de atuação que não somente como empregado. Então, nesse slide você já vê então alguns possíveis, já passo aqui para você, para provocar um pouquinho você, alguns possíveis coisas que você possa estar desenvolvendo.
e, eventualmente, até como um empresário, como uma empresa se associando com a outra pessoa que tem uma competência complementar à sua, que possa, então, desenvolver um novo negócio, desenvolver ativos que possam trabalhar para você, independente da sua presença física, independente de você estar atuando presencialmente em algum lugar. É o caso, por exemplo, de desenvolver livros físicos ou e-books, desenvolver cursos online, enfim, coisas que possam agregar a sua marca, a sua vida profissional e empresarial e fazer com que você tenha melhores rendimentos e não só melhores rendimentos, junto com ele também possibilidades de ter uma vida um pouco mais feliz, um pouco mais equilibrada, com mais qualidade de vida. Afinal, acredito que seja isso que todos nós, ao final, buscamos ao longo das nossas vidas. Mais uma vez, eu queria então me despedir nesse exato momento aqui de você, nesse vídeo, lembrando que provavelmente vamos nos reencontrar no curso falando sobre o LinkedIn Professional, com as diversas ferramentas e possibilidades que essa maravilhosa rede profissional que o LinkedIn pode e deve contribuir para a sua carreira profissional. Queria desde já agradecer mais uma vez ao convite realizado então para estar participando desse maravilhoso congresso de psicopedagogia, na pessoa da Yara, o meu agradecimento, e a você, participante, para que você possa fazer bom uso aí não só dessa palestra, de todos aqueles que estão presentes, fortalecer mais uma vez a sua rede de contatos. Você tem a certeza que é uma pessoa diferenciada por ter adquirido esse congresso. Quantas pessoas pensaram, apenas quiseram participar e não tiveram a coragem, não tiveram o interesse, o investimento que você está fazendo. Mais uma vez, meu muito obrigado. Ficam aí no próximo slide, no final, o encerramento desse vídeo, os meus contatos para que a gente possa então se encontrar em outras oportunidades. Mais uma vez, meu grande abraço, desejando muito sucesso para você nas suas carreiras profissionais e com muito empreendedorismo pela frente. Até mais!